e ela vos libertará. Dará liberdade de pensamento, de consciência, né? E a verdadeira liberdade. Mas o tema de hoje que nós escolhemos para conversar com os irmãos, neste primeiro trabalho do ano desta casa, e este ano que se inicia, 2026, é Jesus, o amigo certo das horas incertas. Porque este deve ser, né, o nosso lema deste ano novo, né? Ter a certeza de que nós encontramos em Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, nós encontramos nele o amigo que nós precisamos para as horas mais difíceis. E para tal, a gente vai lembrando, né, qual foi o trabalho da técnica sideral, da técnica espiritual superior, que emana de Deus, qual foi o trabalho de preparação para que Jesus viesse à Terra há mais de 2000 anos atrás. Como é que foi essa descida, né, vibratória desse ser que era angelical já antes da formação do planeta Terra. Ele já era angelical, já tinha passado por todos esses processos evolutivos que nós estamos passando, tinha superado todos e conseguido chegar na escala dos anjos. E foi designado por Deus para que encaminhasse uma humanidade para a luz, que é a nossa humanidade, que é a humanidade que reencarna sucessivamente. E desde lá, Jesus administrou as primeiras vibrações de organização da organização planetária. E vem acompanhando, né, com toda a sua equipe sideral de anjos que trabalham sob o seu comando, procurando encaminhar todos os que reencarnam neste planeta, não é isso? Nesses sucessivos milênios aí que vem acontecendo. Quando chegou o momento dele vir pessoalmente trazer a mensagem, vejam que levou um tempo imenso. Primeiro veio Moisés, preparando o caminho, trazendo os 10 mandamentos. 1500 anos depois, chegou o momento dele vir pessoalmente nos mostrar como que nós devemos agir. Então teve imenso trabalho da técnica sideral para Jesus alcançar a atmosfera opressiva da Terra. Ele não precisava mais passar por processos reencarnatórios. Aqui já nunca passou e nem precisaria, mas ele, para mostrar o caminho, e essa é a tarefa de um Messias, né? Tem que vir mostrar o caminho. Ele adensou seu perispírito, ele fez uma auto-redução vibratória que, pelo nosso tempo aqui, que os espíritos superiores colocam essas informações mediúnicas, ele levou mais de 1000 anos no nosso tempo, que é um tempo muito específico, mas que na espiritualidade é pouquíssimo tempo. Ele levou 1000 anos tentando adensar a sua vibração para poder encaixar-se na vibração, na ação vibratória do nosso planeta. E ele só tinha um objetivo. Todo Messias tem este objetivo no seu plano que ele trabalha: libertar os homens do erro, da ignorância, para que os homens possam encontrar a felicidade. A proposta do Mestre ao trazer a Boa Nova justamente é esta, né? Nos libertar do erro, nos libertar da ignorância, para que nós possamos encontrar a autossuficiência, o autoequilíbrio, o autoencontro, né? E ele demonstrou isso porque ele foi, especialmente dos seus apóstolos, de todas as pessoas que conviveram com ele foi um companheiro amigo, fiel, generoso, né? Ele vivia o que ensinava. E ele considerava a humanidade a sua família, como ainda hoje considera. Nós colocamos na lâmina os verbos no passado, mas podemos trazer para o presente toda essa situação. E é isso que Jesus provocava, né, essa situação. Como é que ele veio? A gente trabalha muito essa imagem para as crianças, né?
como é que ele veio ali, a mãezinha, olha a Maria ali, espírito angelical também, evoluidíssimo. Antes da vinda de Jesus, já vieram programados muitos espíritos iluminados para dar sustentação à sua tarefa, né, para amparar a sua tarefa. E entre esses espíritos estava Maria e José. José também, um espírito muito evoluído, que veio com a tarefa de ser o pai, né, o pai de Jesus. E Maria veio com a tarefa de recebê-lo no seu ventre. Então imagine o que foi essa experiência, né, o que foi essa gravidez de Maria, quando encontrou-se com José, já aos 17 para 18 anos, segundo algumas pesquisas que já fizemos, né? Há outras interpretações também que a gente respeita, né? Mas adotamos por convicção de estudo, né, a ideia de que realmente Jesus reencarnou como filho biológico de Maria e de José. Não, como ele diz assim, não vim destruir a lei. Ele não destruiu as leis as leis divinas vigentes do nosso planeta. Um povo extremamente, já um dos povos da época, 2000 anos atrás, em conhecimento mais evoluído, mas com muitos problemas, num momento dificílimo social da história daquela época, o mesmo momento que nós estamos vivendo agora, semelhante, né, de dificuldades de várias ordens políticas, sociais, enfim. E ele reencarna, então, nesse país, em Israel, né, na Palestina, quando a Palestina estava sob domínio romano, invadida por Roma, o povo sendo explorado, pagando impostos altíssimos para Roma, para manter a capital do mundo, e do outro lado, os doutores da lei, os próprios judeus, a elite, a classe dominante, que dominava a área da religiosidade, do Sinédrio, né, o Templo de Jerusalém, explorando também o povo. Também o povo era duplamente explorado, e Jesus vem justamente num lar simples, num lar humilde, na Galileia, que era a região mais distante, vamos dizer assim, de Jerusalém, a capital da Judéia, onde estava o Templo de Salomão, e lá, num lar humilde, em Nazaré, em que José era um carpinteiro, tinha a sua oficina de carpintaria. Ele já tinha 5 filhos menores do primeiro casamento, que a esposa havia morrido, e casa-se com Maria, e vai buscar Maria no templo de Sião, porque Maria era órfã, já órfã de pai e mãe, e foi preparada pelo templo lá de Salomão para ser a dona de casa, a mãe de família. A mulher judia era muito importante na família, né? Ela que orientava os filhos, até no estudo da Torá, da lei judaica. Então, ali naquele lar simples, Jesus vem, e nesta cena aqui, José está puxando o burrico, porque naquela época era a maneira de se locomover, né? E Maria grávida iam para Belém. Segundo alguns historiadores, né, seria um censo que estaria sendo feito para contar quantos havia, né, um recenseamento, quantos judeus estavam vivos, e eles tinham que ir para a terra da origem paterna. No caso, José era da linha de Davi, tinha que ir para lá. Outras fontes históricas também que a gente pesquisa indicam que lá em Belém, Maria tinha uma tia, Sara, irmã mais moça de Ana, a mãe de Maria, que já havia falecido, e que era parteira. E José, preocupado com aquela êxtase que Maria vivia na gestação, imagine, né, gestando no espírito dessa luminosidade, ele então leva ela para Belém para ter o nenê. Belém distava de Nazaré cerca de 130 quilômetros. Então foram, segundo
a nossa Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, foram 5 a 6 dias nesta caminhada. Naturalmente, que quando chegaram lá, o neném nasceu, né? E esse nascimento, preparado por toda essa equipe sideral, esses engenheiros siderais, ficou uma luz intensa que brilhava no local onde ele nasceu, na cidade de Belém. E aqui representa os 3 reis magos, né, que a história conta, que vieram do Oriente, 3 sábios astrônomos do Oriente, viram aquela estrela e vieram se encaminhar para Belém, e isso numa caminhada de meses. Chegaram lá, o menino já era grandinho, mas eles chegam lá para ver depois o nascimento. Mas antes disso está aqui, né, esse quadro representa então Maria e José e Jesus na manjedoura, porque era tão simples, eles eram tão pobres, e que Maria preparou realmente um leito com gramas, com palhas, né, e tecidos limpinhos, lençóis limpinhos, para colocar o nenê, que era de uma luminosidade incrível. Conta então a história, né, oficial, que todos sabem, né, que os pastores que estavam pastoreando suas ovelhas vieram para ver aquela luminosidade que vinha, porque toda a Palestina, todo judeu esperava a vinda do Messias, que já tinha sido detalhada por um profeta, né, Isaías, há 600 anos antes, que nasceria em Belém, seria no momento certo, viria para ajudar o sofrimento e tal. Então, eles aguardavam, e quando viram aquela luminosidade naquela casinha humilde, foram lá para ver, né, o menino Jesus. E ele cresceu, foi criado no larzinho de Nazaré. Aconteceu que todo mundo também sabe que foi verdade. Herodes ficou, o rei judeu, ficou muito preocupado com esse futuro, que a profecia dizia que era o futuro rei dos judeus tinha nascido, e ele então preocupado procurou saber de onde vinha essa notícia, através com seus sábios, com seus intelectuais da corte, e eles disseram que nasceria em Belém, que já tinha nascido, pela conjunção astral teria acontecido. Eles sabiam desses acontecimentos, dessa luminosidade da chamada estrela de Belém. E aí então ele manda, como não encontrou, foi inclusive enganado pelos 3 reis magos que não voltaram a passar por Jerusalém. E ele manda matar então todos os meninos, com menos todas a criança do sexo masculino, com menos de 2 anos. Mas José e Maria, protegidos pelos essênios, já estavam em Belém, em Nazaré, com o menino a salvo. E o menino foi criado, demonstrando sempre essa criança especial. Imaginem esse espírito luminoso que demonstrou toda essa grandeza de alma já na infância, né? Uma infância extraordinária. E aqui nessa cena que aparece aqui, já aos 12 anos, e o pintor representa ele, esse menino, porque toda a família judaica, o menino, quando tinha 12 anos, o filho do sexo masculino, tinha que ser levado ao templo de Jerusalém e ser apresentado aos doutores da lei. Isso era uma praxe que tinha que acontecer, era um ritual. E eis que José e Maria levam ele, aos 12 anos, no templo de Jerusalém, e ele aqui está conversando, representa a cena em que ele conversa com os doutores da lei, com os sábios. E ele demonstra ali muito mais conhecimento do que eles tinham, eles ficaram impressionados. É aquele ponto da história em que Maria e José perdem ele. A caravana que tinha vindo da Galileia para o templo na época da Páscoa, da festividade da Páscoa, voltando para Nazaré, deram falta do menino. Caravana de centenas de pessoas que se deslocavam na Palestina. E então, eles encontram o menino quando voltaram para Jerusalém,
encontraram ele ainda conversando com os doutores da lei. Isso conta então essas histórias, e realmente é essa criança que é esse espírito luminar que veio até nós, né? Depois ele foi, o pai ensinava para ele o ofício da carpintaria. Isso também era uma praxe entre os judeus. O filho seguia o ofício do pai. Jesus aprende ali com José na carpintaria, né, a trabalhar com a madeira, e se tornou então um grande auxiliar do pai também, conta a história, né? E aqui ele já homem, ele já conquistando, né, conversando com seus apóstolos, porque ele não demonstrando sempre todo esse conhecimento, todo esse amor, desde a infância. Maria percebia a grandiosidade de alma que era o seu filho, José também, e eles procuravam ampará-lo, porque ele era até perseguido, né, na sinagoga de Nazaré, onde ele aprendeu a ler, a escrever e a interpretar a Torá. Eles se assustavam com aquele conhecimento que ele trazia, com toda aquela força, com toda aquela energia, com toda a sabedoria que era superior ao rabino que comandava, né, a sinagoga. E quando ele chega à idade de 30 anos, ele reúne então 12 apóstolos, ele reúne, claro, todos estes já pertencentes a essa equipe de luz que tinha reencarnado com ele para fazer esse trabalho. Então ele chama esses 12 e começa um trabalho com eles em Cafarnaum, que era mais próximo ali. E aí ele curava. O magnetismo de Jesus era imenso, ele trazia uma energia muito grande, as pessoas procuravam ficar próximas a ele, porque ele saía dele aquela energia pura, e o mestre procurava sempre trabalhar na natureza, porque ele se refazia perante a natureza. Imagine o quanto ele se desgastava, né, quando ele caminhava entre a multidão e as pessoas procuravam por ele, porque ele atendia aos mais necessitados, aos mais pobres, aos mais simples, e ele vivia então ajudando, curando, amparando, aconselhando, né, cegos, coxos, surdos, mudos, todos paralíticos. E a lepra, que era o problema da época, ele curava com muita força, com muita energia. Mas antes de curar, ele conversava com a pessoa que o procurava, né? Se ela queria ficar curada, se ela ia modificar-se, se era desejo. Então, nem todos, claro, nem todos ele curou. E aqui está uma cena em que ele está justamente, até as pessoas muitas vezes ficavam catalépticas, né? Morte aparente, ele ressuscitava no sentido de que o espírito ainda não tinha se desligado do corpo físico, né? Então ele amparava nesse sentido. Ele tinha uma preferência especial pelos mais simples, pelos mais pobres, né? pelos doentes, pelos grandes sofredores, e por isso ele começou a ser perseguido pelo Sinédrio, pelos doutores da lei, pelos rabinos, que se consideravam sábios, porque ele não procurava os templos. Raramente ele falava na sinagoga, falou algumas vezes no templo de Jerusalém, quando ele ia a Jerusalém, e surpreendia com a sua sabedoria. Surpreendia, e muitas vezes ele foi categórico com toda a firmeza, tanto é que certa feita, e isso aconteceu realmente, ele, no templo de Jerusalém, ele dispersou aquelas pessoas que vendiam, né, os objetos para servir de ritual, pombas e outros objetos, bichinhos e outros objetos. E as pessoas tinham que levar no templo anualmente objetos para recursos financeiros para os doutores da lei. E isso Jesus condenava muito isso, porque ele disse que a casa do Pai não era casa de comércio. E ele teve realmente aquela cena em que ele afasta os
cambistas eram os que vendiam, né, todos esses elementos para os rituais, mas ele preferia os pobres, os necessitados. E aqui nós temos uma cena que o pintor plástico representa o Sermão da Montanha. É no Sermão da Montanha que Jesus nos deixa claro, né, como é que é o caminho que nós temos que seguir. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele não promete aqui na terra, ele promete a libertação no reino de Deus, quer dizer, no mundo espiritual. Então muita gente se ilude que não, mas é hoje que eu vou ficar, vou ficar curado, eu vou ficar melhor, eu vou melhorar de vida. É tudo relativo. Então Jesus mostra aqui que no Sermão da Montanha as conquistas são conquistas que vão atingir a pessoa com o tempo, né? Não é repentinamente. Então no Sermão da Montanha ele apresenta o roteiro que nós vamos conseguir alcançar se agirmos daquela forma, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas é o aflito que passa a sua aflição com calma, com resignação, com coragem, né? Porque esse vai ser consolado. Aquele que se revolta, não, né? E Jesus tinha uma dedicação especial às crianças. Ele vivia envolvido com as crianças também. E conta o Mateus, né, que um determinado dia que ele estava pregando, a multidão vinha para ouvi-lo, as pessoas se deslocavam, caminhavam dias em caravanas ou separados para encontrar Jesus, porque eles sabiam que ele pregava muito à beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum, e ali eles viam a multidão a cercava. No Sermão da Montanha contam, né, as narrativas que tinha mais de 5.000 pessoas, e isso ele costumava reunir este grupo, um grande grupo de pessoas necessitadas, né, que ouviam. E aqui conta então Mateus que um domingo, certamente um domingo, um dia em que ele se reunia com mais número de pessoas, ele estava reunido ali, todos querendo ouvi-lo, quando algumas mães chegaram, algumas mães com as suas crianças, para que ele as abençoasse. E os apóstolos, como a criança perturba, né, não é ordeira, não é comportada suficientemente, os apóstolos tentavam afastar as mães com as crianças, para que ele pudesse fazer a sua pregação, para que ele pudesse conversar, enfim. E aí o que aconteceu? Aí conta Mateus que disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque os que se lhe assemelham é que se destinam ao reino dos céus. Então por que Jesus tinha um carinho especial pela criança? Porque é nessa fase da vida que todos nós já passamos, e que temos hoje os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos, os nossos evangelizandos, é a fase mais importante para o aprendizado, porque o espírito que reencarna na fase da infância, fica na fase da infância por aquele período, é o período em que ele pode aprender melhor o caminho do bem, como também o caminho do mal, porque a mente da criança está aberta, ela absorve, ela é receptiva a tudo que a criança vê, a tudo que a criança encontra. Então Jesus tinha consciência da importância desta fase, e ele não falou só para os adultos, ele abençoava e orientava também as crianças. E hoje nós temos que nos dar conta dessa responsabilidade que nós temos com esses espíritos que reencarnam na fase da infância, que estão passando ao nosso lado pela infância, né? Jesus então chamava, aconselhava, orientava as mães, tudo isso ele fazia, né? Mas claro que não foi compreendido, não foi aceito, não foi pela elite da época, foi crucificado, tudo isso é real, mas ele nos diz o seguinte, né? Olha só, depois que ele dá a maior lição, né, do terceiro dia que ele ressuscita, que ele mostra que não existe a morte, que a morte é apenas uma passagem,
depois ele vai nos dizer, Mateus registra isso aí, né? Que ele dizia quando falava, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora nós perguntamos, quem de nós aqui não está aflito ou sobrecarregado? Quem de nós não carrega alguma aflição, algumas aflições, né? Alguns problemas da sua vida particular, né? E ele promete, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, né? A minha autoridade, a minha direção, né? E aprendei e achareis repouso para as vossas almas. E ele ainda diz aqui, né? Sou brando e humilde de coração. Vejam só, né? O mestre, o maior espírito que já esteve entre nós, se revela desta forma, né? Brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O fardo é aquela carga, né? Que a gente carrega, que parece assim, que impõe um problema, uma situação. Mas Jesus nos diz que o seu fardo é leve, o seu jugo é leve. E esse convite ele faz é atual. Nós não precisamos só ver Jesus no ano passado, 2 anos atrás. Ele está presente. A sua aura é tão imensa, a sua vibração espiritual é tão imensa que cobre o planeta Terra. Nós é que não sintonizamos com essa vibração. Então a gente está propondo aqui justamente isso, que a gente saiba sintonizar com essa vibração. E ele nos apresenta, apesar de tudo que ele passou, da crucificação, né, da não compreensão, parece que ele foi derrotado. E vejamos o que ele nos diz aqui, que João registrou, né? No mundo, há vez de ter aflições. É isso, nós estamos encarnados para superar as nossas dificuldades, superar os nossos erros de vidas anteriores, nos reconciliarmos com os nossos adversários, que às vezes nascem como filho, como irmão, como marido, como mulher, estão ali no nosso lar, dentro do nosso lar, né? Então, no mundo, há vez de ter aflições, coragem. Eu venci o mundo. Aí a gente fica pensando, mas como é que o mestre afirma que venceu o mundo se ele foi derrotado, se ele foi crucificado? Mas ele venceu, ele não se dobrou à injustiça, ao erro, à autoridade negativa, nada disso. Ele não se subjugou aos prepotentes da época. Ele não se subjugou. Ele venceu o mundo. Ele não disse assim, eu venci no mundo. E é o que nós procuramos hoje. Nós queremos vencer no mundo, ter uma escala social melhor, ter uma melhor situação, vencer no nosso emprego. Mas nós temos que saber vencer o mundo, é vencer a nós mesmos, vencer a nossa arrogância, o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, e sabermos nos submeter ao que é real. E ainda ele afirma com todas as letras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele faz essa afirmação, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. Isso nós temos que nos conscientizar, né? Neste início de etapa que recomeçamos de novo, de que o caminho Jesus nos aponta, e é simples, é muito simples este caminho. Nós é que não sabemos, né, como chegar. E os apóstolos ficavam muito preocupados com ele, porque os apóstolos perguntavam, mas quando é que vai se instalar o reino de Deus? Jesus já falava que há muitas moradas na casa do Pai, que ele ia voltar para a casa do Pai, que eles iam ficar aqui para fazer a divulgação da Boa Nova, e eles ficavam preocupados, porque estavam vendo que ele ia partir e não ficava instalado o reino de Deus. E aí é que Jesus então explica para eles que isso levaria tempo. E aí a Amélia Rodrigues, que traz de novo, né, através do Divaldo, no livro Quando Voltar a Primavera, essa informação extraordinária,
que até hoje, quando a nossa amiga abriu aqui na prece, ela falou na questão dos lares, né? Olha o que ele nos diz, o que a Amélia nos informa, que Jesus, conversando com os seus apóstolos, quando eles estavam com essa ansiedade, com essa aflição, com esse desespero de ver que ele ia partir, ia ficar um serviço incompleto. Mas vejamos o que ele diz. Chegará o dia em que o Evangelho penetrará os lares com a pureza sublime da verdade. Os homens se reunirão em família, na intimidade da oração e do diálogo feliz. Para tal cometimento, legiões de trabalhadores invisíveis operarão em meu nome, infatigavelmente. Não tenhamos pressa. A obra do amor é lenta, mas segura. Então, caríssimos irmãos, o que vai acontecer, essa era de regeneração que nós tanto esperamos, vai acontecer um milagre em cada lar. Cada lar vai se modificar. Essa é a proposta do Mestre. Vejam, não tenhamos pressa. Que ele diz aqui, né? A obra do bem é lenta. Já fazem 20 séculos. É agora. Agora é que vai acontecer. Então, agora é que vai começar a acontecer. Nós no movimento espírita temos a prática do Evangelho no lar, que é extraordinária. É ali dentro do lar, e do lar é um templo extraordinário, né? Amélia Rodrigues nos diz que quando um lar ora, né, por mais simples que seja, por mais luxuoso, não importa, um casebre, um palácio, não importa, mas quando ali a família se reúne em oração, se reúne numa conversa edificante, abre-se um canal de luz e os espíritos superiores conseguem penetrar, porque nós estamos, o planeta Terra está envolto numa crosta muito vibratória, muito negativa, emitida por nós, naturalmente, né, pela humanidade. E os espíritos superiores têm dificuldade de romper essa camada e chegar, porque tudo é questão de afinidade, de sintonia. Então, quando um lar abre esse espaço, esses espíritos, abre-se esse canal e espíritos luminares vêm, amparam aquele lar. É como se Jesus estivesse presente, porque são embaixadores dele. Esses espíritos vão se expandindo e vão para outros lares, vão para hospitais, para presídios, para moradores de rua. Esses espíritos vão ajudar, vão amparar. Então, dizer, o lar é que vai fazer esse canal de luz, é que faz esse canal de luz extraordinário, em que é possível, né, que se faça a regeneração, e Jesus presente. Então, Jesus é esse amigo certo, da hora incerta, né, é quem instala no seu lar o Evangelho, uma vez por semana. E o Divaldo já dizia que já tinha que ser todas as noites, se fosse possível, né, mas que se instalar esse momento peculiar de amor, de luz, com as crianças, né, contando uma história linda para se ter criança pequena. Tudo isso é um trabalho de muita luz, de muita harmonia, que vai propiciar este momento que nós estamos tanto precisando, e especialmente agora que a gente, com os acontecimentos que estão aí ocorrendo no mundial, né, que a gente se preocupa, meu Deus, o que nos espera? Vamos ter fé, vamos confiar em Jesus. Ele continua no leme. Ele não vai deixar que o nosso planeta vai cair à bancarrota. Ele está firme no leme. E agora nós temos que oferecer essa sintonia para que possa se expandir essa luz, né? A gente tem que pensar assim. Então, a mensagem da Boa Nova, ela é um refrigério para o sofrimento. É um refrigério para o sofrimento, né? Ela traz esperança e certeza sobre o reino de Deus, que espera os aflitos, os infelizes, os pobres, os enfermos. São esses que o reino de Deus espera, né? E nesses corações que o reino de Deus tem que se instalar. E todo o ensino de Jesus é de otimismo. O bem deve prevalecer em todos os aspectos. Todo o Evangelho de Jesus foi feito com alegria. Ele esclareceu certa feita para os apóstolos que eles iam de 2 em 2, quando ele dá a última lição extraordinária, que a morte não existe, em que ele retorna, vamos dizer assim, do túmulo, né, porque ficou vazio, não só vazio fisicamente, mas também espiritualmente.
e convive por 40 dias. Olha a lição que o mestre nos traz aí, né? A morte não existe, é apenas uma passagem. Então a gente se desespera, né, quando bate um ente querido, mas a morte é apenas um caminho, uma passagem, né? E Jesus então mostra, convive 40 dias com os apóstolos, e depois, no último encontro com eles, com os 500 da Galileia, ele reúne todos lá na frente do lago de Genezaré, na Galileia, e lá ele explica, dá as últimas orientações. Tinha uma multidão de 500 pessoas que receberam diretamente todas as informações que precisavam dele, e aí ele diz: agora vocês vão de 2 a 2 espalhar a verdade, 2 a 2, com alegria, não com tristeza. E eles todos foram martirizados, mostrando que vencer o mundo é diferente do que vencer no mundo, né? Vencer o mundo, eles venceram. E hoje nós estamos estudando o Evangelho na época certa, né, em que vamos abrir o nosso coração para que isso possa acontecer, né? Jesus, ele é esse sublime ser extraordinário, né, que nos mostra quanto de luz. Dizem os amigos espirituais que ele tinha um magnetismo era uma potência tão grande, era tão sublimado, que era de uma substância divina. E de quando em quando o médico precisava ficar na natureza. A gente se repara na natureza, nós não nos damos conta o quanto é importante a natureza para a gente se recuperar. Às vezes a gente está soberbado, angustiado, depressivo, né, com insônia, e não para, por exemplo, olhar uma superlua, como tem sido essa de agora, a partir de 13, coisa bem linda, né? Quando as nuvens permitem que a gente enxergue. Isso é a sintonia do bem. E quando a gente fica embaixo de uma árvore, respira fundo, se recupera. Era isso que Jesus fazia depois do desgaste que ele tinha com aquela multidão que o cercava sempre, e ele distribuindo energia, distribuindo fluidos, distribuindo ensinamentos, distribuindo sabedoria. Ele se refazia. Os apóstolos ficavam preocupados quando ele se retirava à noitinha para um recanto da natureza. E ali ele ficava orando, em sintonia com o Pai. Ele precisava disso, imaginemos nós, não é? Então dele emanava essas irradiações de amor, e ele neutralizava moléstias. E hoje, se a gente tem fé, ele pode neutralizar também os nossos problemas. Mas nós precisamos sintonizar com ele, né? Precisamos ter essa habilidade hoje mental, espiritual, de romper com o mundo e saber fazer essa sintonia, né? Ele produzia sempre um clima de paz, de simplicidade, né? Ele era um divino portador de anticorpos. Jesus produzia, na sua vibração, anticorpos para os problemas de doença, né? Então ele imunizava contra os males. E o mestre imuniza hoje, se a gente tem essa sintonia com ele, né? E quem é que ele sempre procurava? Ele não procurava os soberbos, ele não procurava os hipócritas, ele procurava os aflitos, que estavam desanimados, que estavam doentes, que estavam famintos, né? Claro que ele escandalizou os espíritos de escola da época, ele escandalizou, porque os hipócritas ficaram escandalizados, eles me levaram à morte, mas a morte, ele mostrou que a morte não é nada, né, em relação ao sentido da vida, né? Ele curava os sábados, ele comia com os pecadores, ele ressuscitava os mortos, ele mandou dar a César o que era de César, né? E mostrando que realmente nós temos que fazer essas coisas, né? E quando ele ficava bravo, ele também era humano. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Ele se referiu isso aos próprios apóstolos, né? E aos próprios hipócritas que estavam à volta dele, né? Até quando eu vou suportarei? Mas o que ele nos ensina? E é a essência do seu ensinamento, a essência do seu Evangelho, que Deus é Pai. Deus é Pai, não é aquele Deus tribal do povo judeu, não é aquele Deus, não é Jeová. Deus é a entidade suprema, né? A causa primária de todas as coisas, Criador de tudo, e é Pai, nos ama como um Pai, porque Ele é o nosso Criador. E aí nos dá tantas oportunidades quantas necessárias forem
para que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio e crescer espiritualmente. Não somos fantoches, né? Então, o reino dos céus não é aqui. Não é aqui. Aqui a gente tem uma felicidade relativa, se a gente consegue ainda alcançar, né? As bem-aventuranças, todas que ele ressalta, as 9 bem-aventuranças são para o futuro, né? A morte é uma passagem para a verdadeira vida. E aí ele vai nos ensinando, né? E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos substituindo Jesus pelo Papai Noel no Natal. A gente nem é aquela correria de a mesa farta, é o presente para o outro, é a disfarçatez, é a beberagem e o Papai Noel dando presentes. Todo respeito para o Papai Noel, porque o Papai Noel tem uma história muito linda. O Papai Nicolau. Tudo isso ele fazia realmente, dava presentinhos para as crianças pobres em nome de Jesus. Mas hoje está substituída, né? Jesus está substituído por ele. E na Páscoa, que seria a passagem, né, da verdadeira vida, o renascimento, enfim, é o coelhinho da Páscoa, o chocolate. Então assim, nós temos que repensar realmente em trabalhar neste ano de 2026 mais o significado real de Jesus, né? O que significa esse homem na nossa vida, essa criatura que veio nos trazer o roteiro para que possamos alcançar a felicidade. Então não esqueçamos neste ano, nos momentos de aflição, de desespero, né, de dor, de sofrimento, que Jesus é o nosso amigo certo nas horas incertas. Muita paz.